Via Justiça está de volta, discutindo hoje a extinção da validade da patente do Viagra pelo STJ. Nossos convidados são a advogada Sâmia Batista Amin, que é especialista nesse assunto, e o desembargador Guilherme Luciano Baeta Nunes, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós terminamos o bloco anterior falando da baixa procura brasileira pelo depósito de patentes. Nós vamos ouvir, mais uma vez, o coordenador do setor de patentes da Coordenadoria de Transferência de Tecnologia do FMG, Pedro Pires Goulart Guimarães, que faz um resumo da situação de registro naquela universidade. Hoje, a UFMG tem 316 patentes nacionais depositadas, tá? Mais de 130 patentes internacionais depositadas, sendo que nacionais a gente tem hoje em torno de 13 patentes concedidas, tá? Porque o INPI ainda é um órgão, que é o órgão que examina as patentes, que ainda demora um certo prazo para analisar as patentes. Então, a patente hoje da área de biotecnologia, ela tem um período de 8 a 10 anos de exame para ser concedida. Então, daí a diferença tão grande para pedidos depositados para concedidos nacionalmente. Por outro lado, a gente observa que o número de patentes internacionais concedidas é muito superior, apesar do número de depósitos ser um pouco menor. Por quê? Porque o processo de exame lá fora é um processo mais rápido, né? Então, hoje a gente tem, só no ano de 2009, a gente teve mais de 10 pedidos de 10 patentes concedidas internacionalmente, né? Ao passo que nacional, durante todo o período, a gente só tem 13. Doutora Sâmia, os dados do site do departamento que cuida disso revela que nos últimos anos a média de patentes depositadas no Brasil tem ficado entre 6 e 7 mil no país inteiro, né? Quase metade delas em São Paulo. É um número baixo, né? É, muito baixo. Voltando à questão da baixa divulgação da cultura de proteção, tem também o desestímulo causado pelo atraso no INPI, no análise e concessão de patentes. Isso que esse coordenador da FMG falou é fato, é muito lento, né? Lastimável, o INPI tem demorado de 8 a 10 anos para examinar uma patente, sendo que a validade, o prazo máximo é de 20 anos, a metade desse período, o titular da patente fica justamente aguardando a concessão. Então, ele deixa de poder utilizar os remédios legais disponíveis contra a concorrência, que muitas vezes se aproveita desse período em que a patente fica sendo examinada e reproduz indevidamente o objeto da patente. Nesse período em que está sendo examinado, de alguma forma, o pesquisador está resguardado? Ele pode utilizar a patente e pode também notificar eventuais concorrentes desleais. Mas ele só pode ajuizar a ação coibindo a prática ilícita após a obtenção da carta patente. Perfeito. Doutor Guilherme, nesse caso específico do Viagra, da suspensão da validade, né? Na avaliação do senhor, o que está em jogo disso aí é muito mais a questão econômica ou tem alguma questão de saúde pública envolvida nisso aí? Não, eu entendo que é mais a questão econômica. Apesar de que o Viagra se destine a curar a questão da ereção. Que não é propriamente uma questão de saúde pública. Não é de saúde pública. Então, econômica. As empresas farmacêuticas que visam produzir o medicamento também, elas entraram com pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, porque o Instituto Nacional também pode pretender a quebra ou também a extinção das patentes. Sim. Então, o Instituto Nacional entrou com o próprio pedido. No início, houve até uma decisão se o Instituto Nacional seria ou não competente para propor essa ação, mas foi aceito como competente e então é mais econômico. Perfeito. Porque extinção do prazo de vigência, o depósito foi feito 20 anos atrás, vai vencer em junho. Então, pela empresa produtora inicial, a Pfizer, ela disse que
venceria em junho de 2011, por causa de um segundo depósito. Ela fez um depósito inicialmente na Inglaterra e posteriormente fez um outro na Comunidade Europeia. Sim, e ela queria a validade desse segundo. E o Brasil, pelo sistema pipeline, considera que é o primeiro depósito que vale. Perfeito. Então, por isso, mais econômico do que saúde. Porque saúde foi a questão acontecida com o presidente Fernando Henrique Cardoso por causa da AIDS, dos medicamentos. Pois é, eu queria até que a doutora Sâmia esclarecesse isso. Embora a gente esteja adotando, nós leigos adotando a expressão quebra da patente, na verdade, no caso do Viagra não houve a quebra da patente, mas no caso dos medicamentos contra a AIDS... Sim, porque as patentes continuavam vigentes e o governo ele suspendeu a validade para que pudesse o medicamento ser fabricado com um preço menor, sem ter que pagar royalties para o laboratório detentor da patente. No caso do Viagra, é diferente porque o prazo de validade extinguiu. Quer dizer, ela teve proteção durante todo o período previsto em lei. No caso, foi só o detalhe do registro, né, do local, da data de registro. Do depósito inicial. No caso dos medicamentos contra a AIDS, sim. Os governos podem, em geral, fazer isso? Podem. Em caso que a lei prevê, no caso de necessidade interna, no caso de abuso de poder econômico pelo titular. Né? Então, no caso de uma pandemia, numa epidemia, né, ou de uma guerra, os governos têm, nas respectivas legislações, o poder de quebrar as patentes. Essa quebra feita pelo Brasil foi bem assimilada internacionalmente? O Brasil não sofreu nenhuma retaliação? Não, foi entendida, né? Agora, existem também uma outra situação que atual, que a patente está ficando em evidência, que é o caso da retaliação cruzada. No caso dos Estados Unidos agora, que a OMC permitiu que o Brasil retaliasse. No caso do algodão, dos produtores de algodão. E o Brasil está ameaçando utilizar esse crédito que ele teria, quebrando as patentes americanas. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.